So box, box, box. Sejam bem-vindos ao episódio 128 do Box Box Box, o original. Eu sou Juliana Miyahara e hoje estou aqui com o Felipe Junqueira e uma convidada especialíssima, criadora das threads mais legais do Twitter, a Lau, também conhecida como Fórmula Lau, ou Fórmula Lalau, ou Fórmula Lalalau. Bem-vinda, Lau! Pode ir até o infinito isso, então. Pois é, nem eu tenho certeza mais de quantos Lalalalau tem. Antes da gente ir pra pauta, queria aproveitar que você tá aqui, né, e perguntar umas coisas rapidinho, assim. Primeiro, quando foi que você começou a fazer conteúdo no Twitter? Depois, como que você chegou nesse nome? E a outra eu vou deixar pro meio do programa. Tá bem. Eu comecei a fazer conteúdo em 2022. Foi exatamente um ano depois de eu começar a assistir as corridas, porque quando eu entrei pra esse mundo eu tive muita dificuldade de achar um material que fosse simples, assim, sabe? Que fosse rapidinho de entender. E eu via muita gente nas redes sociais, assim, reclamando da mesma coisa, que não conseguia entender, que tinha coisa que era muito complexa. E que na verdade não era só o simples com termo difícil, né? E aí foi juntando uma na outra, e fui ver, parei aqui. E tem sempre a eterna defesa do pessoal que curte Fórmula 1 de deixar outras pessoas passarem a curtir Fórmula 1 também, né? Sim. Infelizmente é um fenômeno muito bizarro. Do meu círculo mesmo, ninguém assiste, sou só eu. Então, assim, Caramba. se eu conseguir trazer mais gente pra cá é melhor, né? E o seu pai, né? E meu pai, sim. É que meu pai eu nem conto, né? Meu pai é uma parte de mim. Então, eu acho que isso é muito o que leva as pessoas pra falar sobre Fórmula 1 no Twitter. Sim. O fato de ter poucas pessoas no círculo de amizades que curte, ou que curte com a intensidade que a gente curte, né? Sim, de ser obcecado, né? Exato, de querer entender tudo e de querer falar sobre isso o tempo todo. Sim. E de assistir treino, né? Porque, na verdade, a maioria das pessoas não assiste treino, no máximo assiste a classificação, né? É verdade. Mas muito legal, Lau. Eu sempre vejo todo o conteúdo que você cria e é muito inspirador pra mim, porque eu consigo ver o tantão de pesquisa que tem por trás de tudo aquilo e o tanto que você gosta de fazer isso, assim, dá pra gente sentir na leitura que é um tema que é apaixonante pra você, assim, por isso que ele sai tão bem, sabe? Tão bem escrito e com tanta naturalidade, assim. Se você soubesse o tamanho do sorrisão que tá no meu rosto agora. Não, mas é a pura verdade. E você traz temas que ninguém traz, assim, sabe? Por exemplo, a assessora do Senna, que é uma thread que você fez recentemente. Nossa, e que sim. ficou gigante, teve um alcance absurdo. Mas é porque é um tema muito legal e, inclusive, eu achei maravilhoso que você colocou a foto que todo mundo usa como sendo a Adriane Galisteu. Pois e, na verdade, não é, né? Não tem nada a ver com a Adriane em 93, aquela foto, né? Mas o pessoal associa diretamente. Essa thread, inclusive, eu mandei pra um amigo meu que não é exatamente assim, fã de Fórmula 1. E ele não só achou bacana, como falou, cara, vou ler o blog lá da Betis também, não sei o que, babá, deve ter um monte de história maneira. Bom, basicamente o malandro perdeu horas, se eu também. enveredou aí por um buraco e, tipo, tchau. Mas é muito legal porque, assim, eu lembro, né, dessa época, de como foi revolucionário tudo isso que você descreveu, que o Ayrton criou em volta dele, né, isso, mesmo antes da Fórmula 1, assim, ele, pra chegar na Fórmula 1, ele contratou um fotógrafo, ele fez 1000 coisas que hoje em dia são óbvias, que hoje em dia são totalmente padrão, e que ele fez da cabeça dele por simplesmente ver as coisas de uma forma diferente e tal. E o mais legal que eu sempre achei disso é que ele, no caso específico da Betis, era que ele pegou e arrumou uma mulher para botar num ambiente que é super complexo para mulheres, e em nenhum momento isso foi um problema, em nenhum momento teve qualquer dificuldade extra, fora a dificuldade que era de inventar uma coisa nova, mas assim, já devia ser naquela época, né, uma demonstração de que, tipo, cara, se a pessoa faz o trabalho, dane-se quem ela é. Exato, e ele criou assim, meio que criou um ecossistema em volta dele, né, que nem você falou, fotógrafo, assessora, coisas que ninguém imaginava.
E a Bettise foi meio que a pioneira, assim, né? Dessa área toda. Sim, na época criticavam ele. Sim. Criticavam o Senna por causa disso. Mas hoje em dia, imagina. Pois é. Você imagina um piloto sem um assessor, né? É impensável, assim. A época que o Hamilton, por exemplo, quem ajudava ele era o pai dele, era uma coisa fora de qualquer imaginação. Tipo, como assim o cara não tem um nutricionista, um personal trainer, um blá, 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 tipo... Exatamente. E aí teve alguém que deu esse primeiro passo, né? Mas, olha só, a gente não pode esquecer de uma coisa, tá? O Senna fez isso, ele não era o Senna. Ele era mais um brasileiro aparecendo lá, tipo, ele foi muito bem na Fórmula 3, na Fórmula 3000, ele fez X e Y, mas, tipo, ele não era, o Senna, não sei o quê. Exatamente. Antes de ser Senna, ele foi Ayrton, né? Sim, ele era o da Silva, na verdade, sim, não era nem Senna. Sim, é verdade. E, assim, pra ele fazer isso e ter na cabeça dele a coisa de, tipo, é o certo, então dane-se o que qualquer um tá falando, mostra muito, né, da categoria que ele tinha. Sim, revolucionário, né? Sim. E aí eu queria fazer o link com a questão mulheres na Fórmula 1, né? Principalmente porque a Lau é uma pessoa que é muito jovem, que começou a acompanhar recentemente e é mulher na internet. Então a gente acha que da época do Senna até hoje muita coisa mudou, mas na verdade não mudou tanto assim. E a gente que acompanha a Lau vê o quanto é difícil falar sobre esse assunto sendo mulher, né, Lau? Fala um pouco pra gente sobre essa experiência de ter que se provar, né, ter que preencher expectativas ou lidar com expectativas que não são preenchidas. Que, só pra fazer um pequeno comentário, já está errado, né? O fato de que uma pessoa que é fã de alguma coisa ter qualquer barreira que não seja se seu conteúdo é bom ou não, qualquer barreira além disso, tipo, já tá errado, mas... Pois é, eu até comento assim com as minhas amigas que parece que eu nunca vou ser uma fã de Fórmula 1. Eu vou ser sempre a mulher fã de Fórmula 1, entendeu? Sempre vai ter esse rótulo da mulher que gosta de carro, a mulher que gosta de automobilismo, a mulher que tá no meio de homem. Então assim, até verem a gente como só fã, só o que a gente é, tem um caminho muito difícil ainda, sabe? Pela frente. Então, assim, eu acho que nem a gente tava falando da época da Bettise e tudo, né? Ao mesmo tempo que a sociedade evoluiu muito, eu acho, daquela época pra cá, a internet parece que entra como um contrapeso pra essa evolução, sabe? As pessoas ficam ali escondidas no anonimato e tudo e se sentem muita vontade de colocar pra fora opiniões que talvez nem naquela época eram ditas, assim. Então, assim... eram sim. Eram ditas, sim. É que eu não tava. Então, eu tava. Eram muito ditas. Não se preocupe. Ninguém tinha nenhum problema em falar esse tipo de... Então, agora as pessoas se escondem atrás de uma foto qualquer. Bom, Exato. É isso, né? Fica ali, se sente confortável pra falar tudo o que quiser pra quem quiser. O que há anos eu defendo isso, que assim, a gente, o fã de Fórmula 1 e o fã de automobilismo, o fã de Fórmula 1, como você quiser cortar esse grupo, deveria abraçar qualquer um que gosta disso, porque é o nicho do nicho do nicho. Tipo, é um negócio mega especializado que cada vez tem menos gente, agora até deu uma aumentada, né, nos últimos anos, mas tipo, a gente tava basicamente caminhando para extinção e eu não consigo entender como que alguém olha assim, por exemplo, né, você é uma fã nova. Na época do Drive to Survive, a mesma coisa. Eu não consigo entender como as pessoas olham e falam, mas ele é fã. Não interessa. Tipo, se o cara veio pelo Drive to Survive, não interessa a razão. Tipo, a gente precisa de cada vez mais. Então, assim, tipo, você gosta? Ótimo. Fim de papo. Tipo, exato. Okay. E eu realmente, assim, eu não entendo essa galera que fica nessa noia de geração Drive to Survive, que não tá bom, que não sei o quê, e fica com preguiça de explicar pra esse pessoal que tá chegando agora a história da Fórmula 1. É uma coisa tão ampla, tão bonita, sabe? Tão cheia de nuances e tudo. Mas é muito mais fácil você ficar ali reclamando que quem chegou agora não conhece o campeão de 76, do que você sentar e explicar quem foi o campeão de 76, como que ele chegou lá e tudo mais. Eu tenho pra mim que é porque muita gente não sabe muito, não. Pois é, né? Por acaso é o ano que eu nasci e basicamente eu diria que a maioria das pessoas não tem o menor interesse em saber e finge que sabem, mas não sabe. A maioria. Quantidade de vezes
que eu tive discussões, não discussão, mas assim, uma pessoa tentando me corrigir, tipo, eu na época escrevi uns artigos sobre a história da Fórmula 1, e as pessoas vinham tentar me corrigir, eu falava, amigo, eu vi. Então. Tipo, tá aqui escrito no livro, eu estava lá, eu lembro, eu tenho essa corrida gravada, tipo, aí a pessoa desaparecia, que eu falava, tipo, pra que eu vou tentar inventar uma parada? Eu tô tentando aumentar o número de pessoas que gostam disso. Exatamente. E aí, quando você tem o peso de ser mulher nesse meio, aí entra a parte do mansplaining e tudo, aquele negócio de querer te explicar coisa óbvia, querer te corrigir quando você tá certa. Igual mulher que gosta de banda de heavy metal e coisa e tal, tipo... Não pode sair com uma camiseta. Exato, mas assim, tipo, cara, eu gosto disso, você gosta disso também? Que bom! Sim, acabou! Fim de papo, tipo, você é mulher, você é verde, você é alto, você é baixo, você é gordo, você é magro, não interessa, tipo, a gente tem um interesse nicho em comum. Sim. Fim de papo. Deveria ser a única coisa que importa. Mas... Pois é, as pessoas complicam. É que tem muita gente que se sente ameaçado, né? E aí vê que tem uma mulher bem mais nova e que é mulher sabendo muito mais do que o cara, incomoda, assim, sabe? Pois é. Acho que esse é um dos problemas. Vou te falar, eu li a thread da Betise. Saber que você é uma fã nova só faz a thread ficar melhor ainda. Ah, obrigada. É uma parada que Total. eu lembro porque aconteceu enquanto eu tava lá. Então, tipo, eu tinha que saber quem era. Mas assim, imaginar que tem uma pessoa que acabou de virar fã de Fórmula 1 e já chegou nesse nível de conhecer uma história que é muito maneira, mas que tem tanto tempo que aconteceu, cara... É demais. Obrigada. Fantástico. Mas assim, eu acho realmente surreal que alguém possa olhar pra uma coisa dessa e falar assim, mas você não tava... Eu falei, filho, mas não interessa. Exatamente. É isso aí. Fica aí o convite no ar pra lá eu voltar e a gente falar sobre outros assuntos, porque tem muita conversa pra rolar assim, sobre tudo isso que a gente tá falando. A gente vai falar sobre mais uma vitória do Max Verstappen. Mentira! Graças não, a Deus! A gente não vai falar de mais uma vitória. Aleluia, meus irmãos. O Cabron quebrou pela segunda vez uma sequência de vitórias do Max Verstappen pra alegria de todo mundo. Não vou falar todo mundo, porque sempre tem um que não gosta, né? Mas quase todo mundo. E quem ficou acordado aproveitou. 43 corridas. Pois é. Que o Max Verstappen terminava. 43! Mesmo com a temporada gigante, absurda que a gente tem, são quase 2 temporadas inteiras do... Ninguém aguentava mais. Não, ano passado ele deu 100% das voltas, né? O Verstappen. Que loucura. Completou todas as voltas da temporada. É assim, presenciamos um momento único. Foi a emoção de ver aquele motor, aquela fumaça toda saindo, aquele pneu estourando. Que maravilha. Não, e a entrada dele no box que explode a cobertura do pneu foi muito legal. Cinema. Assim. Óbvio que, né, ninguém se machucou e tal, mas foi muito legal. Foi. Nossa. Aí começou a pegar fogo, fiquei até meio desesperada, assim. Falei, gente, será que torci pelo mal de alguém? Mas não, ele saiu bem. Foi sossegado. Parece que não foi, né? Entrou alguma coisa e... que era o que todo mundo achava, né? Que entrou alguma coisa e tampou o duto de resfriamento do pneu. Foi realmente um problema mecânico do carro. Foi no freio, né? O freio travou como se tivesse acionado e aí, eventualmente, ele realmente pega fogo, né? Vai esquentando até explodir, basicamente. Bom, então, bora pra pauta que a gente tem muita coisa pra conversar. Vamos falar sobre o pódio, então, né? A gente teve uma dobradinha da Ferrari. Carlos Sainz está agora com 40 pontos, em quarto lugar no campeonato, né? Apesar de ter perdido uma corrida. Em segundo lugar, Charles Leclerc com 47 pontos. Ele está em segundo lugar, ele fez a volta mais rápida. E o Lando Norris em terceiro lugar, com 27 pontos agora no campeonato, está em sexto lugar, atrás do companheiro de equipe dele, Oscar Piastri, que estava correndo em casa, né? A gente vai falar sobre isso depois. Vale notar que o Leclerc passou o Pérez, né? Passou o Pérez. Começou bem pro Pérez, que ele já tá atrás do Leclerc. Nossa, eu ia até levantar esse tópico, porque foi muito decepcionante o desempenho do Pérez. Assim, em termos de Pérez, não, mas em termos de Red Bull... Não. Mesmo em termos de Pérez, foi muito bom. Nossa, sair de sexto, terminar em sexto... Olha só, ele levou uma punição que não tinha nenhuma necessidade dele levar, porque vacilo total. Aí depois...
ele não fez absolutamente nada na largada, assim, digno do carro que ele tem. Foi. O primeiro stint dele foi ruim, basicamente. Muito pior que o Norris e que o Sainz, que tem carros piores, né? Óbvio que tem toda coisa, tá atrás, tem que ultrapassar, não sei o quê, mas assim, o stint foi pior. Para o malandro que é especialista em circuito de rua e o mago dos pneus, ele não fez nenhum dos dois, porque ele gastou pneu demais e depois não tinha mais com que atacar. Não pilotou nada demais, cometeu inclusive o erro que parece que danificou o carro dele. Então assim, o que teve de bom? O pit stop dele foi muito bom, de novo. Isso ele Red Bull, né? Não, mas a parte dele, assim, ele é sempre o cara que faz, o tempo de pit lane dele é sempre menor, assim, isso ele realmente faz muito bem, mas no momento é só isso. Ficou na pit lane mesmo. Sim, ele podia fazer 58 pit stops e seria ótima a corrida dele. Olha, eu sinceramente, depois que vi a performance dele na primeira corrida e na segunda, eu falei, eu acho que agora vai, né? Acho que, lógico, eu imagino que ele vá disputar campeonato com o Verstappen, mas achei que ia ser melhor que no ano passado, assim. E aí na terceira corrida você já começa a questionar, né? E é justamente a corrida que ele precisava estar lá e ele não tava. E era a oportunidade, né? Era ele tá com o carro do grid e ele tava sozinho com o carro do grid. Sim, só que assim, ele tava... Cara, olha só, a gente vai chegar ainda das McLarens, né? A discussão ali da decisão deles, mas assim, o Piastri claramente ainda tem uma questão do manejo dos pneus, né? Isso é óbvio. Ele obviamente tem a qualidade da direção, ninguém duvida isso, mas ele obviamente ainda tá com um problema com a coisa do pneu. Pérez não conseguiu chegar no Piastri, que terminou, sei lá, meio circuito atrás do Norris e das duas Ferraris. Pérez não chegou nele. Então, assim, cara, não tem o que defender mais. É igual o Daniel Ricciardo. Não tem mais o que dizer. É outro também que já... Nossa, já deu dele ali já. Não, o Daniel Ricciardo agora tá aquela vergonha alheia. Tá. Porque tá fora. Na época da McLaren até, assim... Eu até passava um pano porque eu lembrava muito do Sainz falando que a McLaren... O carro da McLaren é um carro completamente diferente de todo o resto. Ele é muito difícil de adaptar e tudo. Então eu tava dando esse benefício da dúvida pro Ricardo antes. Aí agora trocou, já deu tempo, gente, de se acostumar. Não tem mais o que dizer. Pois é. Já a segunda temporada dele, não tem mais desculpa. Agora é isso, entendeu? Mas assim, o Ricardo já é um piloto, né, avançado na idade, não se adaptou com esse carro do efeito solo desde o primeiro momento. Então, assim, qual prova mais você quer que, tipo, não vai rolar? Ele é muito simpático, ele tem um sorriso cativante, ótima entrevista, mas assim... Só. É igual você falar do Bottas, entendeu? Pô, super legal pro marketing, mas os caras estão lá pra pilotar ou pra fazer marketing? Pois é, o Bottas parece que a Fórmula 1 chegou no segundo plano já da vida dele, né? Não tá mais como uma prioridade. Se tiver no segundo. Se não tiver mais pra trás ainda. Primeiro plano, o calendário de bunda. Segundo plano, mídia social. Terceiro plano, efetivamente, o trabalho. Pois é. Terceiro plano, o cabelo. No quarto, talvez a Fórmula 1 se o bigode não estiver acima. Pois é. Depende. Vamos falar então aproveitando aí do Ricardo versus Tsunoda e também da Sauber, né? Acho que primeiro eu queria falar da Sauber porque é impressionante como eles estão desastrosos, assim, na equipe como um todo. Eles conseguiram errar os pitstops dos dois pilotos dessa vez. Virou uma tradição já, basicamente, né? E por outro lado, a gente tem o Visa Cash App RB, enfim, a Toro Rosso, com o Ricardo, o Ricardo que vocês estão falando aí, que já deu. E o Tsunoda, justamente nessa corrida, foi muito bem. Foi. E teve a polêmica, inclusive, no fim de semana, né? O Tsunoda, ele deu uma entrevista e aí falou que ele entrega, né? Ele não só fala, ele não fica só falando. Ele não falou sobre quem ele estava falando, mas aparentemente o Ricardo se doeu porque deu um soft block pra ele, no Tsunoda no Instagram, assim. Eles depois apareceram não se seguindo, né? Então a gente imagina que o Ricardo foi lá e deu um soft block nele. Sim, mas olha só. Primeiro, Tsunoda é um chihuahua com raiva, né? Isso a gente já sabia, todo mundo sabe. Aí a equipe, na primeira corrida, manda ele deixar o Ricardo passar. O Ricardo não passa o Magnussen, que naquela época a gente, né, não tinha noção que a Haas tinha melhorado. Era a Haas, todo mundo esperava que fosse o pior carro do grid. Que fosse a Haas. O Ricardo não passa a Haas, não devolve o lugar para o Tsunoda, e o Tsunoda basicamente desde então vem chacoalhando o Ricardo, culminando agora com o Tsunoda metendo aí 7º lugar com a punição do Alonso, e o Ricardo
literalmente teve hora que ele estava em último na corrida em casa. Com o mesmo carro. Com o mesmo carro que, lembrando, supostamente, todo mundo falou que esse ano vai ser diferente, esse ano a gente vai ter o carro vai ser melhor esse ano. E até agora, só o do Tsunoda que parece que tá melhor, né? Se continuar desse jeito, logo ele sai. Eu acredito. Vem aí Liam Lawson. Liam Lawson, voltando das férias de verão, pelo amor de Deus. Queria muito esse menino atrás do volante, viu? Nossa. Todos nós, né? Sim. Cara, olha só, o que mais ele precisa fazer? Ele foi bem na Fórmula 3, ele foi bem na Fórmula 2, botaram ele na DTM, ele foi bem, só não foi campeão porque bateram nele na última corrida. Foi pra Super Fórmula, tá indo bem, teve que entrar lá de sopetão com a cagada que o Ricardo fez na Holanda. Foi bem também. Tipo, o que mais você quer que o moleque faça? Dá logo um lugar pra ele pilotar, cara. Exatamente. Mas acho que isso vai acontecer. Vai acontecer e não vai demorar muito, não. Eu acho também. Vem mais uma de meio de temporada aí. Sempre bom. E a gente falou, então, das Haas. Aliás, da Haas, que há pouco tempo atrás a gente ainda achava que ia ser Haas e que não tá mais Haas, né? As duas pontuaram, gente. Vocês acham que isso é feito do novo chefe de equipe, o Komatsu, ou é outra coisa? E pontuaram, assim, óbvio que teve a batida do Russell, não sei o que, blá, blá, mas assim, pontuaram numa boa. Fizeram a corridinha deles e estavam ali no lugar deles sem susto. Sim. Eu acho que agora tá claro que Alpine e Sauber não estão no mesmo nível da Haas. A Williams do Albon, mais ou menos. E a Toro Rosso do Tsunoda tá competindo, assim. O resto tá realmente para trás da Haas, que, assim, é incrível. Confesso que eu não esperava. É incrível. Você vê 2021 e vê agora, não é a mesma equipe. Não. Dava pra trocar de nome até, porque não tem nada a ver o desempenho. Podia trocar de nome pra Andretti, ia ficar ótimo. Maravilhoso, acho que combina. Ótimo. Eu acho que combina. Ia ficar ótimo. E assim, não dá nem pra falar que é, né, o novo regime, porque não deu tempo, assim. A gente sabe que na Fórmula 1 essas coisas demoram pra engrenar, né? Pra ter realmente uma mudança. Mas eu acho que é inegável que alguma coisa está funcionando melhor, nem que seja a gente olhar o Magnussen e o Hülkenberg, que não são exatamente os melhores amigos, estão trabalhando muito bem juntos, né? O Magnussen, basicamente, foi a grande razão pela qual o Hülkenberg fez ponto na Arábia Saudita, e ontem na Austrália foi a primeira coisa que o Hülkenberg falou. Terminou a corrida, não, beleza, que chegamos em qual posição? Pô, esse é o Kevin atrás de mim? É sim, marcamos um ponto com os dois. Falou, pô, beleza, vambora. Pô, então, acho que o clima da equipe melhorou e aí realmente, né, os resultados melhoram um pouquinho também. Eu particularmente eu tenho a impressão de que dá pra colocar muito nas costas do chefe de equipe, viu? O Gunter, assim, ele era ótimo como personagem, mas como chefe, como chefe, muito questionável. Sim, porque eu acho que a única coisa que dá pra ter mudado é isso. Porque, assim, o desenvolvimento do carro já estava rolando. Sim. Então, assim, o carro é o que o carro ia ser de qualquer maneira. A direção do desenvolvimento do carro já estava também pronta e sendo feita. A única coisa que mudou é o clima da equipe. A forma da equipe funcionar. E isso, obviamente, é o efeito do chefe de equipe. Isso, com certeza. Pra você ver como talvez o grande problema nesses últimos anos todos não fosse necessariamente o carro. Lógico que o carro tem problemas, mas talvez ele não fosse o maior dos problemas, né? Eu acredito muito nisso lá, o que você falou. Não, o maior dos problemas é o dono da equipe que não quer botar dinheiro na equipe, né? É verdade, Com tá certeza, sempre capenhando. Mas aí, sim, mas como assim, é que você administra isso, né? Isso faz a diferença. Ele, assim, não que eu goste desse resultado, mas no final das contas a decisão do Gene Haas de demitir o Gunter porque ele queria mais dinheiro, foi a decisão certa. Porque, obviamente, a equipe tá melhorando. Então, assim, por linhas tortas, ele escreveu certo. Então, ok. Sim. Vamos lá. E talvez nem fosse só esse o motivo, né? Talvez ele já visse problemas na gestão mesmo dele, que não tinham só a ver com ele querer mais dinheiro, né? Muito provavelmente. Então, vamos ver, né? Eu gosto de ver essa evolução, porque é muito triste você ver um cachorro morto apanhando, sendo chutado. Então, eu tô empolgada com eles. E sem necessidade, né? Porque a Haas já teve carro bom. A Haas tem uma organização decente. Pô, eles compram as coisas da Ferrari, eles inventaram todo um jeito novo de fazer uma equipe de Fórmula 1, tipo, e não dão certo por razões que eu acho que não são as razões pelas quais uma equipe de Fórmula 1 usualmente dá errado. Mas, vamos lá.
E falando em fundo de grid, meio/fundo de grid, eu queria conversar um pouco sobre a Williams, que tomou uma decisão extremamente polêmica. Queria saber a opinião de todo mundo aqui. Eu tenho a minha muito forte. E o que aconteceu, né, pra quem perdeu esse fim de semana, o Alex Albon bateu feio o carro. Qual treino que ele bateu? No segundo, né? Acho que foi ele bateu no segundo. No mesmo lugar que ele bateu no ano passado, né? Um pouquinho na frente só. Então. No ano passado ele bateu na entrada da curva, esse ano ele bateu na saída da curva. E aí ele destruiu tudo, absolutamente. Câmbio, motor... Quer dizer, acho que não destruiu o motor, mas com certeza estragou. E aí a gente descobriu que a Williams não tinha um chassi reserva, porque, sei lá, não tá podendo pagar o transporte. E eles falaram, então, o Alex vai correr no carro do Logan Sargent e o Logan Sargent vai ficar na garagem. E foi isso que aconteceu. A justificativa do James Vowles e da equipe foi: a gente precisa otimizar os resultados, né? Então quem tem mais chances de pontuar é o Albon. E aí a gente vai colocar ele pra correr. Paciência. Mas no final das contas, isso não, ele nem pontuou, né? Ele terminou a corrida em 12º, se não me engano. E aí eu queria saber, assim, a internet se dividiu entre que sacanagem e, eles precisam ser pragmáticos, né? Mas pelo que eu vi, assim, a minha impressão é que sacanagem ganhou. E aí eu queria saber o que vocês acharam. Eu acho que, primeiro de tudo, é importante a gente lembrar, já que a gente falou da história da Fórmula 1 para começar, eu acho que é importante a gente lembrar que, antigamente, nos anos 50 e tal, eles faziam isso no meio da corrida, tá? O Fangio, por exemplo, teve algumas vitórias dele, que o carro dele quebrava, porque os carros quebravam muito, chamava o segundo, terceiro, quarto piloto da equipe e falava: amigão, tá bom pra você dar o seu carro aí pro líder da equipe e sossegado. Tem uma corrida que, quando eu tava fazendo uma vez mexendo com os dados e tal, pra tentar fazer um negócio, tem, sei lá, 4 caras dividindo o ponto da melhor volta que naquela época tinha, porque foi todo mundo que dirigiu o carro. Então, assim, não é nem um pouco fora do normal da Fórmula 1 você dar uma coisa pro primeiro piloto que você não dá pro segundo. Porra, a Schumacher na Ferrari, fala sério. A Ferrari mandava pneu de chatinho pro Schumacher e ele não ia pro Rubinho também. Tudo bem, é assim que a banda toca. E, assim, gosto muito do Alex Albon, mas eu não posso dizer que eu não tenha dado uma certa risadinha quando ele não marcou ponto, porque, tipo... nessa parte de trocar de piloto tem até acho que foi o terceiro ou quarto título do Fangio. Não sei, foi o que ele ganhou pela Ferrari. Que na última corrida, o Peter Collins, eu acho, tava liderando. Não, eu sei que foi o Peter Collins, não lembro se ele tava liderando, mas o Fangio tinha muito mais chance de pegar o título do que ele, e ele simplesmente saiu do carro e toma. O que ganhou, nossa, inúmeros pontos com o Enzo e tudo. Então realmente faz parte da história da Fórmula 1. Sim, porque era isso. Quantas vezes, quando tinha o carro reserva, acontecia alguma coisa com o segundo piloto e o carro reserva estava acertado pro primeiro piloto. Então o segundo piloto, porra, não sei o que, bater. Porque é assim que a banda toca. A discussão toda da Ferrari, por exemplo, do Leclerc com Sainz, porra, porque tem que estabelecer quem é primeiro piloto, não sei o que, é a mesma discussão. Você, quando estabelece quem vai ser o primeiro piloto, esse primeiro piloto vai ter benefícios. É a mesma discussão que a gente vai ter quando chegar na McLaren. Por que a McLaren mandou o Piastri na corrida em casa deixar o Norris passar? E quantas outras discussões de acerto de carro, de direção de desenvolvimento, todo mundo que reclama, porque a Red Bull faz o carro pro Verstappen. Sim, se ele faz o carro pro Verstappen, o segundo piloto, então, tá sendo prejudicado. Então, assim, a lista de exemplos é interminável. Mas a situação toda, acho que lança luz mais na parte da Williams, né? Como ficou capenga. Sim. Gente, eles não tinham outro chassi. E parece, né, que eles não tinham outro chassi porque eles, com a famosa tabela do Excel que eles usam para gerenciamento de processo, eles não conseguiram construir um terceiro chassi. Olha que loucura. É uma... não diria incompetência, mas é. É meio a Williams indo de Haas, né? Não, é impensável você, equipe de Fórmula 1, partindo para, sei lá, 6 corridas longe da sua base, com Jeddah, que quantos chassis a gente já viu serem destruídos em Jeddah, Austrália, e você fala, não, vai ficar tudo bem. E tendo o Logan Sargent como segundo piloto, que é um maluco que gosta de destruir coisas. Entendeu? E que no final ainda não fez nada, né, coitado.
Quem fez foi o outro piloto. Se você pegar pela ótica do Sargent, dá dó. Sim, nesse caso específico, ele não fez nada, mas assim, ele é um maluco que bate carro. Não, a chance é grande. Apesar de eu achar que ele, esse ano, vai ser bem diferente do que ele foi o ano passado, assim. Eu realmente acho. Não tô falando que ele vai, né, terminar na frente do álbum, mas eu acho que ele vai melhor. Eu acho que ele vai bem melhor. Eu acho que ele não é um Latifi, ele é bem diferente do Latifi. A melhor piadinha que eu vi foi no sábado, que apareceu uma piadinha falando que o Sainz ia pegar o apêndice do Sargent. Eu achei muito boa. Não, agora ele não quer apêndice, não. Ele quer tirar um apêndice que ele não tem mais. Entendeu? Sim, o engenheiro dele fez essa piadinha, né? Depois da corrida. Tem um áudio. Ele fez. Uma das mensagens de rádio é tipo, quantos apêndices você tem mesmo? Porque a gente podia repetir essa. Não, foi muito surpreendente isso do Sainz. 2 semanas depois de sair da mesa de cirurgia, ganhar uma corrida e ganhar com tranquilidade ainda. É surreal. Bom, então, você pensar... Para esse negócio aí. Era só um pouquinho que eu acho que a gente tá entrando no Ferrari Cast, gente. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Bruno? Parabéns. Parabéns, Bruno. Ferrari Cast. Não vamos esquecer que na sexta-feira a discussão ainda era: será que o Sainz vai aguentar? Pois é. A discussão chegando no primeiro treino era: vamos ver. Eu assisti o primeiro treino todo on-board com o Sainz pra ver se ele ia falar alguma coisa, tipo, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, porque ainda, cara, tem 2 semanas que o maluco tirou um órgão. É pequeno o órgão, né? Ok, mas assim, ele fez uma cirurgia. E aí voa de avião e faz isso, faz aquilo, e obviamente que tem treinamento físico e tem... Então, assim, pro cara sair da quinta-feira da Arábia Saudita, que ele tava péssimo, dia seguinte, cirurgia, para 2 semanas depois ele ganhar uma corrida que ele ganhou. Sim, o Verstappen não estava. Sim, o Verstappen fez a pole, mas nos treinos, no ritmo de corrida nos treinos, o Verstappen também teve treinos, né, teve um problema lá no treino dele, não sei o quê, mas assim, não é que o Sainz ganhou só porque o Verstappen quebrou. Existe uma discussão acertida de tipo, é possível que o Sainz e o Leclerc dessem uma mega apertada no Verstappen, até porque o Pérez estava lá atrás, não podia ajudar, assim, tipo, não é fora de qualquer cogitação que a Ferrari ia dar uma atrapalhada no Verstappen ali, mesmo se ele não quebrasse. Sim, os tempos da Ferrari estavam muito bons no fim de semana, né? Total. Sim, os tempos da Ferrari, a degradação de pneu, a quantidade de pneus que eles tinham guardado para a corrida, quer dizer, a estratégia também foi bem feita, assim, a Ferrari estava muito bem no final de semana inteiro, e assim, a gente sabe que uma corrida com 2 pits, pois é, um carro contra 2 carros, e o Sainz e o Leclerc estavam um atrás do outro, que ajuda sempre nessa hora da estratégia, cara, não acho que seja um devaneio você falar que pode ser que ficasse apertado pro Verstappen. Olha, eu vou te falar que eu não tenho esperança de mais nada. Pra mim, o Verstappen, ele tá num outro patamar. Os outros 19 são outro campeonato, então... Não, eu nem olha comento só, mais. O Verstappen vai ser campeão. E a Red Bull vai ganhar o campeonato de pilotos basicamente só com o Verstappen. Isso é um fato e ok. Mas assim, não quer dizer que a Ferrari, nesse final de semana passado, não tivesse ali muito bem. A gente não vai saber, né? A gente vai saber nas próximas corridas, mas não tem como saber o que ia acontecer se ele não tivesse quebrado. Agora, e se o ritmo do Pérez não era tão aquém do ritmo que o Verstappen teria, né? Lógico que a gente, tô falando isso, mas a gente sabe que vai ser sempre aquém. Ele não vai chegar perto ou muito perto. Mas talvez o desempenho da Red Bull não tivesse tão absurdamente melhor do que o da Ferrari, né? O que você consideraria de muito melhor do Verstappen num stint? Meio segundo? 1 segundo mais rápido que o Pérez? Porque o Pérez, comparado com o Sainz, tá? Nos 2 últimos stints da corrida, quando a coisa estava um pouco mais aberta e tal, o Pérez já não estava tão no tráfego, o Sainz foi 6 décimos mais rápido na média do stint contra o Pérez. Então, assim, o quão mais rápido a gente acha que o Verstappen iria, entendeu? Eu acho que não iria tanto além disso.
é exatamente isso. Eu concordo com você de que talvez a Ferrari tivesse realmente próxima da Red Bull, independente de se Verstappen ia abandonar ou não, assim. Acho que, sei lá, 1 segundo, mas eu não acho que não. Também. Assim, a gente sabe que a Austrália é uma pista que tem uma degradação de pneus bem menor, tanto que eles usaram o C5, vai ser muito diferente no Japão. E aí Sim. A gente vai ver, eu acho que de novo, uma grande dominância da Red Bull. Nunca dá pra saber o quanto o Pérez vai alcançar, mas... O tipo de degradação do pneu é diferente também diferente. Na Austrália do Japão. Exato, tem tudo isso. Mas assim, é inegável, nas 3 corridas que a gente viu até agora, e se quiser incluir a pré-temporada, pode incluir também, é inegável que um dos principais problemas da Ferrari nos últimos anos, que basicamente destruía todos os pneus, foi melhorado. Tanto a gente pode dizer isso, que a Haas, que é basicamente cliente escrava da Ferrari, melhorou nesse aspecto também, que era um mega problema para a Haas. Então, assim, é óbvio que houve uma melhora. O carro da Red Bull está mais rápido, ok. Mas, assim, eu acho que a Ferrari vai apertar um pouquinho. Pode não ser o suficiente, mas não vai ser o passeio que foi no ano passado. Lau, você acha que a Ferrari vai se manter como a segunda força até o final do ano? Né? Segunda força, assim, e segunda força próxima? Ou tem chances de McLaren passar, por exemplo? Porque a McLaren, nessa corrida, entregou muito também, né? Entregou, mas eu não sei se a McLaren chega. A McLaren, ela é muito inconstante. Mas, se a gente parar pra pensar, a Ferrari também, né? A Ferrari, em termos de Ferrari, toda presepada é esperada, né? Mas ela é esperada, mas até agora não teve nenhuma. É verdade. Mas ela vai vir. Tudo vai bem. Ela vai vir. Eu não vou opinar muito, porque eu vou ser super clubista. Mas, apesar do clubismo, eu acho que a McLaren não chega. Vai ficar com P3 ou P4 ainda. Eu acho que a grande questão esse ano talvez seja a briga da Mercedes com as clientes dela. Que ela, inclusive, anda perdendo. Pois é, que loucura, né? Eu acho que vai ser a grande briga da Mercedes esse ano, talvez seja com os clientes dela. Porque, assim, a McLaren, obviamente, e eles demonstraram ano passado que eles entenderam bem o conceito do carro para melhorar ele. A Mercedes, exatamente o contrário. E a Aston Martin, basicamente, depende de cada dia. Uma coisa vai saber, né? Uma loucura. Mas... inclusive, a gente ainda tá no Ferrari Cast, né? Tem algumas coisas pra falar. Eu acho que uma coisa que eu queria pontuar é Fred Vasseur. Pra mim, ele é um dos grandes responsáveis, se não o responsável, pelo que tá acontecendo com a Ferrari nesse ano, assim. O problema que eles tinham endêmico de carro era desgaste de pneus e aparentemente isso foi resolvido, mas ele unifica a equipe. E aí a gente estava falando um pouco disso quando a gente estava falando sobre a Haas, o que o Gunther Steiner não estava fazendo, né? Então a gente vê uma execução perfeita da Ferrari nessa corrida, assim, é um trabalho de equipe mesmo, assim, desde estratégia e administração da corrida para os 2 pilotos, né? Então eles têm lá uma ordem de equipe logo no começo, depois que o Sainz ultrapassa o Verstappen abandona, que é, vocês não vão batalhar, porque a prioridade é conservar os pneus. E os 2 aceitam e fica cada um na sua, fora os pitstops perfeitos, que é um dos grandes fracos da equipe. Eu acho que isso é tudo gestão, assim. Mas... né, a gente falou do Carlos Sainz que fez a cirurgia para voltar e ganhar a corrida, e eu concordo muito com o que vocês falaram de não é só porque o Verstappen abandonou, assim, ele estava bem no fim de semana inteiro, ele fez o melhor tempo no Q2, se não me engano, e ele estava fazendo um tempo melhor de médios do que os outros estavam fazendo de macio, e de macio ele não melhorou o tempo, então esse pneu macio eu acho que também é um problema, assim, não só para a Ferrari, para todo mundo. Tem uma questão desse macio que era ativar o macio com a pista muito fria, né? Eles estavam com dificuldade, todo mundo estava com dificuldade de ativar o macio para
para que ele entrasse lá na janela de temperatura, que ele funciona melhor. Então, eu acho que a condição da pista teve muito a ver com isso também. E aí, bom, de qualquer forma, ele não consegue a pole, né? O Verstappen faz a pole, mas eu vi muitas discussões sobre ele tá sendo irresponsável em correr desse jeito. Ele fala depois na entrevista pós-corrida tudo que ele fez, né? Então, ele tava entrando na câmera hiperbárica 2 vezes por dia, que é tipo uma coisa inimaginável pra meros mortais. Nossa, que loucura, né? E assim, é uma coisa, na minha cabeça, esses 20 caras, pra mim, eles são como, sei lá, super-humanos, sabe? Em termos de recuperação. Sim. Vi de Lance Stroll ano passado, com o punho dele. Exato. Chegou pontuando no Bahrein ainda. Mas é uma coisa que a gente, né, o ser humano normal, a gente esquece que o atleta de alta performance, e aí de qualquer esporte, assim, é uma criatura diferente da gente, entendeu? Então a gente não pode, por exemplo, se comparar, porque quando eu tive apendicite, bicho, você não tem ideia do que esses caras são capazes de fazer. Pois é. Assim, no sentido de o esforço que eles conseguem fazer antes de dar qualquer tipo de problema, de cansaço. É só você pensar no esforço que é você dirigir um carro de Fórmula 1 na melhor das hipóteses. Exatamente. Assim, cada freada vai a 3, 4, 5G e joga para um lado e joga para o outro, e o seu pescoço tem que segurar. Eu lembro do Magnussen falando, né, quando ele voltou para a Fórmula 1 e ele não ficou de férias, né? O Magnussen saiu naquele ano trágico da Haas, foi correr de carro esporte, ele ficou ativo o ano todo. Sim. E quando ele voltou para a Fórmula 1, ele falou, cara, o meu pescoço no final da primeira corrida não estava aguentando, porque a força que é necessária para você segurar a sua cabeça com o capacete quando o peso dela aumenta 5 vezes é surreal. O Berman, na corrida dele em Jeddah, né? Você vê o onboard dele, no final o pescoço tá indo junto com o carro. Ele perde toda a firmeza já que ele tinha. E assim, é um piloto ativo que estava, inclusive, ativo naquela pista, né? Porque ele tinha já feito os treinos todos da Fórmula 2 e tal. Então, assim, é um nível de esforço corporal que uma pessoa normal não consegue. É por isso que os caras são atletas. E aí, obviamente, a recuperação vai ser melhor também, né, do que a nossa. Claro, sem contar, o Sainz falou, né, que ele meteu a câmara hiperbárica, obviamente aquela alimentação, né, super regradinha, com chefe, com nutricionista, com não sei o que, bababá. Então, assim, tem também esse lado do atleta de ponta, né, que é o cuidado todo para que ele possa funcionar da melhor forma possível, né? Não dá mais para ser como era antigamente, que os caras saíam o Hunt, por exemplo, que você falou, né? Campeão de 76, que no meio sentava ali, fumava um cigarro, tomava cerveja e tal. Muito diferente já. Não dá mais pra ser assim. É isso que vocês estavam falando, gente. São atletas de alta performance. O que eles têm disponível, nós meros mortais não temos, né? E aí ele tirou proveito disso. Então, câmera hiperbárica 2 vezes por dia. E aí fez o tanto de simulador que ele conseguia fazer, falou com todos os especialistas em todo mundo, falou com outros atletas, falou muito com o Albon, que também fez essa cirurgia no meio da temporada. Inclusive é muito engraçado que o Albon ele fala que o Albon falou pra ele e que ele teve exatamente a mesma sensação, que não é uma dor, mas é uma sensação estranha de tipo um vazio, assim. Você consegue, com a força G, você consegue sentir que tem um buraco lá, e é muito louco, né? Porque... Nossa, isso eu achei sensacional. Uma pessoa normal não sente isso. Deve ser bizarro. Não, mas olha só, hoje em dia eu não sei como é, mas antigamente tinha uma história de que as pessoas normais que eles botavam para dirigir um carro de Fórmula 1 não conseguiam sair da garagem com o carro. Não conseguiam operar embreagem, acelerador, não sei o que, não conseguia sair com o carro. Então assim, a gente não pode esquecer que essa rapaziada toda, isso é atleta de altíssimo nível. É igual você jogar o seu futebolzinho com seus amigos e ir treinar futebol com os profissionais. Tipo, é outro patamar. É outro esporte, entendeu? É como se fosse uma coisa completamente diferente. Não dá pra comparar um atleta profissional, nem que seja de altíssimo nível profissional, com um bom atleta amador. Tipo, não é uma pessoa normal. Ao mesmo tempo, eu não acho que ele estaria fazendo tudo isso se ele não tivesse desempregado, tá?
Eu acho que ele precisa É verdade, muito dá aquele gás, né? entregar. Tem isso também. É. Tem isso O também. aviso Sim. prévio, ele também é um fator da recuperação rápida. Claro. Exato. Só que aí o que acontece, eu lembrei muito da corrida que o Checo Pérez ganhou em 2021. Uhum. Foi 2021 já? 2020, Nossa, eu Sakir, ele ganhou. Aquela 2020. de Sakir foi 2020. Sakir, ele era piloto Racing Point, a Racing Point ia virar Aston Martin, ele perdeu o assento dele pro Sebastian Vettel, e aí a primeira vitória da vida dele, foi uma vitória muito vitoriosa, assim, foi muito lindo, emocionante. Sim. E aí logo em seguida Que ele no assinou final da primeira com... volta ele tava em último. Exato, Ganhou. foi maravilhoso. Foi cinema total. E aí ele foi contratado pela Red Bull pra ficar no lugar do Alex Albon, né, na época. Então, muitas pessoas estão questionando várias coisas. E aí eu queria perguntar algumas coisas pra vocês. Vocês acham que a Ferrari cometeu um erro mandando o Sainz embora? E onde vocês acham que está mais provável, qual equipe vocês acham que é mais provável ele ir? Eu apostaria minhas fichas na Red Bull. Por O quê? Sainz na Red Bull. Seria a coisa mais inteligente que a Red Bull poderia fazer. É a menor dúvida. Mas aí o Sainz teria que chegar já com a mentalidade de segundo piloto. Que aí eu já não sei se é um lugar que o Sainz quer pra ele, né? Mas é isso que eu tô falando. É a melhor Sim. escolha para a Red Bull, não necessariamente para o Sainz. Mas pode ser uma ponte também, né? Uma ponte pra ele, né? Pode, sim. Mais ou menos, porque vamos supor que o Sainz assina um contrato de 2 anos com a Red Bull. No final desses 2 anos, quantos anos ele tem? 31. Essa ponte tá levando ele para onde? Pra Audi? Mas você, olhando a Sauber, você planejaria ir para a Audi? Então, não, né? Por isso que eu não iria agora. Honestamente, você olhando para o que a Sauber apresenta no momento, sabendo que a Audi vai entrar com um projeto totalmente novo, que vai trocar a regulamentação, eu não confio. Pode ser que eles se deem muito bem, pode ser que o pessoal da Audi, seja fantástico, gosto muito da Audi, a performance deles no automobilismo é fantástica, mas assim, a maior probabilidade é que seja uma bosta. Eu acho que ir pra Red Bull e ficar um tempo lá vai dar pra ele saber o que vai acontecer na Audi. Se for um contrato de 2 anos, por exemplo, ele vai ter 1 ano antes do regulamento novo e 1 ano no regulamento novo. E diferente do que muita gente apostava até, ainda aposta, mas acho que apostava muito mais no ano passado, que é ele ir direto pra Sauber pra ser líder lá. Antes até dele ser demitido. Então, não sei, né? Não dá pra saber. Mas é por isso que eu falo em ponte. Então, eu te faço uma outra pergunta. Quem foi para a Red Bull para ir de lá para outro lugar e se deu bem? Ele mesmo, né? No final, assim... Ele entrou... Não, ele já estava lá. Ele chegou na Fórmula 1 pela Toro Rosso e depois seguiu o caminho dele. Mas assim, quantos pilotos desde lá de trás que foram para a Red Bull e saíram da Red Bull para fazer algo que não eram pilotos da Red Bull, né? Para fazer algo, entendeu? Tipo assim, entrou no meio do caminho na Red Bull e se deu bem, assim. Eu diria que ninguém, porque justamente a Red Bull tem essa cultura fortíssima do primeiro piloto. Sim. E a Red Bull é 8 ou 80 também, né? Esse é o primeiro piloto, esse é o segundo piloto. Mas a única pessoa que eu consigo pensar que foi pra lá nos últimos tempos foi o Checo. Não consigo... Quem mais não já era de lá? Mas eu entendo o que você tá falando. Eu acho que esse segundo lugar é meio amaldiçoado, realmente. Mas assim, é amaldiçoado pela qualidade do Verstappen. Porque assim, ele é muito bom, ele é o piloto principal da equipe. Então é óbvio que vai ser muito difícil bater ele. E aí entra né, a questão de que ele é muito bom. Então, já naturalmente seria difícil bater ele simplesmente por quem ele é. Se adiciona todas as outras coisas, é muito difícil. Então, assim, eu não enxergaria para o Sainz como uma vantagem ele ir para a Red Bull para provavelmente perder do Verstappen, que ele e eles entraram juntos, tem toda uma questão, né, de uma história aí que eles já dividiram, para depois tentar arrumar um lugar aonde, assim, porque a Ferrari, né, ele tá saindo. A McLaren parece estar mais ou menos com os pilotos acertados. A Aston Martin não é confiável na questão do desenvolvimento e desempenho. Justamente, não tem pra onde Tem ir. várias opções maneiras. Exato.
Então, mas eu acho que é por isso que no final acaba sendo uma das escolhas possíveis, porque não tem muita opção, assim, viável. Não acho que nenhuma opção vai ser... Eu acho que a melhor opção pra ele seria ter continuado lá, na Ferrari mesmo. Com certeza. A melhor opção que eu vejo é a Aston Martin. Some com o Alonso e vai pra Aston Martin. É que não sei se vai abrir uma vaga na Aston tão cedo agora, né? Cara, pelo amor de Deus, aposenta logo o Alonso, cara. Ele tem 400 anos de idade. Mas ele tá entregando ainda, ele ainda tem gás. Mas chega. 20 anos com o maluco correndo na Fórmula 1, cara. Chega. Ele tem mais tempo de carreira do que eu tenho de vida. Porra, chega, bicho. Chega, é chato. Cara, isso. A última vez que a Ferrari fez dobradinha na Austrália, o Alonso tava no pódio. Faz 20 anos ele tava no pódio. Mas enfim, eu sou a favor de deixar ele lá. Ou lá ou vai pra outra equipe. Não sei, se não precisa aposentar. Deixa ele. Melhor aposentar Precisa, o cara. Stroll. Vai correr de carro esporte. É super legal. É super legal, cara. São menos corridas. Os finais de semana são super suaves. É um ambiente muito mais agradável. Tipo, cara, corre. Olha só. Faz o seguinte. Vai correr na IMSA e no WEC. Porque ele corre mais ainda. Tenho certeza que o Denis ele não tá aqui, mas ele tá ouvindo esse episódio falando isso. Aposenta. Cara, chega, assim, aposenta, por favor. Tá bom já, cara. Tá bom. Eu sou muito do time de manter o Alonso. Sou muito favorável. Ele continua. Eu também. Não, cara. Olha só. Ele não vai ser campeão, tá? Ele não vai ser campeão. Mas ele ainda tem um gás. Tira o Sargent, mas deixa ele. A chance dele ganhar uma corrida não é boa. E tá ali ocupando. Cara, deixa a outra pessoa correr ali, cara. Nem que seja pra não ficar tão feio pro Lance Stroll, entendeu? Queria fazer uma pergunta pra Lau. A gente tá falando aqui de dança das cadeiras, né? E Sim. A gente teve a questão do Piastri ter que deixar o Norris passar em casa, em plena casa. Pois é, senti. Assistindo a corrida, eu olhei aquilo e falei, ai. Foi tenso. E aí eu fico pensando no que vai acontecer nessa equipe, assim, porque... Eles têm contratos ambos para trocentos anos, mas é muito, muito, muito provável que vá abrir uma vaga na Red Bull. E aí tem vaga na Mercedes também, enfim, a gente sabe, né? A gente tá falando justamente sobre isso. Mas existe muita possibilidade de a Red Bull levar um dos pilotos da McLaren pra lá. Com certeza, verdade. Ambos estão sendo cortejados, assim, eu acho que eles estão falando com os dois. O que você acha disso? Primeiro, o que você acha da ordem de equipe? E segundo, você acha que existe a possibilidade de ano que vem um dos dois não estar mais lá? Você acharia legal um dos dois irem pra Red Bull? Ai, meu coração fala que não. Seria horrível, terrível. Gosto muito da minha dupla de piloto na McLaren. Por mim, eles podem ficar assim por um tempo. Agora, da ordem de equipe... Assim, foi dolorido ver aquilo, porque, puxa, GP de casa, brigando por pódio, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que priorizar a equipe, sabe? No contexto geral, assim. E o Norris, realmente, ele passou o Piastri e ele abriu muito tempo. Então, assim, realmente estava mais rápido, sabe? Se o Piastri tava, sei lá, travando, o Norris não tinha por que o Norris ficar atrás. Aí eu acho que a ordem de equipe é válida. Agora, a parte de algum dos dois... Eu tenho certeza que ou a Red Bull ou a Mercedes vai levar um dos dois. Não sei quem, não sei pra onde. Mas eu acho muito que essa dupla não fica há muito tempo. Mas já no ano que vem? Não sei se ano que vem já. Não sei. Vai depender muito do Checo Pérez, né? E seu desempenho aí na temporada. Mas eu acho que até 2026 a gente já não tá mais com essa duplinha. E você, Felipe, o que você acha de um dos dois fora? Eu ficaria surpreso se chegasse em 2026 com os dois lá na McLaren também, porque eu acho que os dois são bons pilotos. Eu acho que os dois provaram que eles têm um futuro brilhante aí pela frente, e eu acho que com a quantidade de movimentações que estão rolando, né, alguém vai ter que tomar o lugar do Hamilton na Mercedes, talvez role esse lugar na Aston Martin. Assim, eu não sei como que a Red Bull, por exemplo, não pelo menos dá uma investigada lá no Piastri e no Norris, porque é óbvio que eles têm qualidade para pilotar com a Red Bull, que agora tem o melhor carro, né? E a gente não pode esquecer nunca que em 2026
mas trocam-se as regras e não necessariamente a Red Bull continua com o melhor carro. Então, você, na busca de ter os melhores pilotos, você tem que aproveitar esses momentos que você tem o melhor carro que a pessoa quer ir para lá. Depois, não necessariamente é tão atraente assim e, né, as coisas mudam. Então, a hora é essa. A última coisa que faltou falar dessa corrida foi a também polêmica. Gente, essa corrida foi maravilhosa, né? Tá cheio de polêmica, um monte de coisa, um monte de assunto pra gente falar na internet. Até lembrei aqui da nossa grande amiga e apoiadora, Carol Polita, que falou lá no Twitter que... Ela falou assim, galera que não acordou pra ver a corrida, por favor, vocês podem não ver as próximas também, só pra gente testar o negócio. Pra ver se dá bom também nas próximas. Eu achei maravilhoso. Só pra ter certeza. Pois é. Não quer dizer que é pra sempre. Exato, a gente só precisa testar. E eu me impressiono muito, assim, por eu ter assistido essa corrida ao vivo. Porque, gente, eu sou muito pé frio. Muito pé frio. Interlagos 2022 eu não assisti ao vivo. Monza 2021 eu não assisti ao vivo. E foi assim, foram corridas que ou eu tava prestando vestibular na hora, ou eu tava viajando, ou eu tava no meio da estrada, sabe? Mas toda vez que eu perco uma corrida, ela é a melhor corrida do mundo, assim. Então eu ter assistido essa da Austrália ao vivo, pra mim foi um marco. E foi muito boa a corrida, não só pelo abandono do Verstappen, que aí a coisa fica mais aberta, mas sim, a corrida foi muito boa. A gente teve várias e várias brigas. No pelotão inteiro a gente teve briga. Falaram atrás, né, que as Alpines e a Sauber ninguém consegue fazer nada direito, mas a gente teve boas brigas o tempo todo. Foi muito boa a corrida, realmente. Sim, e aí terminou, quando todo mundo achou que estava já terminada, ela não tinha terminado ainda, porque o George Russell foi lá e fez o quê? Ele bateu o carro e terminou a corrida com o carro de lado no chão, gritando no rádio, desesperado, pedindo por uma bandeira vermelha, porque levantou fumaça lá e ele estava num lugar de entrada veloz, tudo por supostamente culpa do Alonso, né? Tá, o Alonso depois foi lá, justificou, ele falou, olha só, eu diminuí aí na entrada da curva porque eu queria sair melhor, não foi de propósito. Eles até são migles, né? O Alonso e o Russell. Mas o Russell, ele claramente levou um susto lá e com a freada do Alonso e aí bateu, semi-capotou e a direção de prova achou que era pra dar um virtual safety car, não achou que tinha que parar a corrida, que tava perigoso, né? Eu acho que tava meio perigoso, realmente. E aí depois o Alonso recebeu 20 segundos de punição, que também teve muita gente que achou demais, achou que não era pra tanto, mas ele também nunca leva punição, né? Então pra mim ele levou a punição que ele nunca leva e aí ele pagou pelo que ele nunca paga, sabe? Tipo, foi isso. Achei bem colocada também a punição. Não tiraria, não. Eu não acho que a punição em si é injusta. Apesar de eu achar que a única coisa que o Alonso fez foi tentar enganar o Russell, atrapalhar o Russell, porque aquela reta, né, é muito longa e ele estava em desvantagem de pneus e tal. Mas assim, o que eu não gostei, que é o que eu sempre reclamo, é que a decisão da forma que ela foi escrita pela FIA não faz o menor sentido, porque eles falaram que não vamos levar em consideração que causou um acidente. E aí a decisão inteira é falando que causou um acidente. Então, tipo, fazer isso não pode porque é direção perigosa ou não pode porque é direção perigosa e causou um acidente. Porque não dá para ser os dois, né? Porque eles falam na decisão, o Alonso tem o direito de tentar uma coisa diferente naquela curva? Sim, ele tem o direito, mas ele também é responsável pelo ar sujo atrás dele que causou o incidente. Então assim, peraí, entendeu? Então ele pode tentar uma coisa diferente, mas ele tem que saber o que vai acontecer com o carro de trás. Porque assim, no final das contas, não tem como o carro da frente saber esse quanto de downforce que ele tá roubando do carro da frente, não sei o quê, e você poderia, ao mesmo tempo, virar e falar, sim, mas o carro que vem atrás é o responsável por efetuar a manobra de ultrapassagem com segurança. Então, a responsabilidade do que acontece com o carro na curva deveria ser do carro de trás, certo? Então, assim, eu não entendo como que, com todas as outras regras e com todos os precedentes e com todas as regras não escritas do automobilismo, funciona também o fato de que o Alonso
freou antes, sim, mas aí ele é culpado pelo acidente do Russell. Tipo, ou é uma coisa ou é outra. Ou você não pode fazer porque é direção perigosa, e aí essa coisa que, o Alonso tinha direito de tentar uma coisa diferente? Não tinha, porque é direção perigosa. Ou ele pode fazer e se der merda, aí você é culpado. Então, o que fica pra mim, e que eu sou chato mesmo de ficar lendo isso, porque né, é parte do meu trabalho fora da Fórmula 1, é que eu acho que não faz sentido a forma que a coisa foi explicada frente ao que foi dito e ao que a gente sabe que são as regras da Fórmula 1. Assim, eu não entendo como que isso tudo se encaixa. Sim. Porque assim, ou o Alonso pode fazer o que ele quiser chegando na curva e é trabalho do Russell se virar, que eu acho que é o correto, porque assim, na hora que o Alonso estava chegando, pisca a luz que ele está recuperando energia. Eu achei que ele estava fazendo isso para ter bateria, para na reta usar a bateria para tentar lutar contra o Russell. Então assim, ou ele pode fazer isso ou ele não pode, porque se isso depende do que vai acontecer com outro carro, aí eu acho que é uma loucura, porque aí entendeu? Como que você então batalha com outro carro se você é responsável pelo que o cara vai fazer com o carro dele? Entendeu? Não sabemos se de repente o Russell simplesmente ignorou o fato de que ele estava mais perto do Alonso e acelerou normalmente, que seria um erro, porque é óbvio que o carro mais próximo tem menos downforce, blá 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 blá. Então assim, eu não entendo a justificativa para a punição. Não sou contra a punição que causa, né, um cara que causa um acidente e tal, nada contra, mas eu acho que tem que ficar explicado exatamente o que foi feito errado. Porque se o que foi feito errado foi tentar uma coisa diferente que a própria decisão diz que ele pode, aí eu não consigo entender como que isso funciona. E eu duvido que os pilotos entendam também. E essa clareza na explicação, ela faz falta também, principalmente, eu acho, em situações futuras, né? Como é que você vai usar essa do Alonso de base se a justificativa é ambígua? Exato. Por exemplo, aquela briga do Verstappen com o Hamilton na Arábia Saudita, que freia, não sei o que, negócio do DRS, bababá, que aí mudaram a regra. Depois teve a questão do safety car, que o Hamilton ficou assim do lado do Verstappen, mudaram a regra também. Essas são coisas claras. Ou seja, isso não pode. Ponto final. Ok, essa decisão do Alonso, e que assim, o cara levar um drive-thru, que depois virou 20 segundos porque tinha terminado a corrida, é uma punição grande. Eu não sei como que você aplica isso para depois, entendeu? Então eu não posso frear um pouco antes para ter uma saída melhor na curva. Então se o Alonso freou a 100 metros, se eu frear 50 metros antes, pode? Qual é o limite, entendeu? O que é longe demais? O que é dirigir rápido? É 100 metros, mas se eu frear 30 metros antes e frear mais forte, é a mesma... Entendeu? Não tem nada que você possa aplicar para o futuro. É basicamente o seguinte, não destrua uma Mercedes, então. Não cause nada contra o Russell. Qual é a adição dessa... Sim. Qual que é o adendo, né? Como que a gente aplica esse incidente para o futuro? Sim. Porque assim, a briga do Verstappen antigamente, que o Verstappen se mexe quando está freando. Ok, levou a punição. Qual é a regra agora? Não pode fazer isso. Ok, e por aí vai. Esse acidente do Alonso, com a decisão como foi explicada, eu não sei. Agregou o que você faz diferente. Eu não sei como que você se comporta daqui pra frente, diferente de o maluco tá nas minhas costas, tem uma reta gigante com DRS, eu vou tentar atrapalhar ele. Pois é. Não sei por que isso é contra a regra, entendeu? Faltou clareza ali, né? Como sempre, né, filha? Como sempre. Eu não queria ser antipática, mas sim. Tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer. No mesmo final de semana que um piloto de Fórmula 3 bateu de propósito em outro e levou uma punição de 3 posições no grid. O cara atrapalhou uma volta dele, ele foi lá e bateu no maluco de propósito e essa foi a punição dele. Então, assim, isso então é menos pior que o Alonso causar um acidente no carro que tá atrás dele. Pô, não consigo entender como que as coisas se encaixam. Pois é, FIA, né? Consistência é uma coisa que eles não têm. Não sabe nem onde fica no dicionário. Oi, galera! Aqui é a Aninha Ramos falando. E GP da Austrália foi muita felicidade para nós. Tifose! Tivemos 1-2, um bom ritmo de corrida. Honestamente, eu não acredito que a gente teria vencido se o Verstappen não tivesse tido problema com os freios. Porém, mesmo assim, o que a gente viu da Ferrari foi muito, muito, muito positivo. A única coisa que a gente pode
achar aí de ruim foi a classificação do Leclerc especificamente, né? Porque eles tiveram dificuldade para acertar o carro. Para ele, alguma coisa realmente estava acontecendo com a forma como os pneus estavam reagindo ao setup dele. Eles não encontraram uma forma de resolver isso para classificação. Na corrida, no entanto, o setup dele estava ótimo. Realmente a corrida dele foi muito boa, ao contrário do que está todo mundo dizendo, tá? Então vou aqui fazer o meu parêntese. Eu vou falar rapidamente sobre Carlos Sainz, porque eu tenho certeza absoluta que a Juliana já fez todo o hype possível para a corrida dele, que foi realmente incrível, não é um hype injustificado. Final de semana dele surpreendente. Ainda acho que foi arriscado, vou continuar batendo nessa tecla, eu acho que esses caras são muito doidos, mas ele foi muito bem, assim, não tenho o que dizer do final de semana dele. O ritmo de corrida dele foi sensacional, ele fez uma ótima classificação, não pegou a pole, assim, por um naco, assim, uma curvinha que o carro deu uma espalhada, assim, absolutamente nada demais, uma coisa super comum de acontecer, não foi nenhum erro grotesco, tá? Podia ter pego a pole, mas é aquilo, a gente não sabe o que aconteceria na corrida se Max Verstappen ainda estivesse lá. A Red Bull gosta muito de fazer dar uma diminuída na parada. Ai não, porque se o Verstappen estivesse lá, a gente teria tido problema, porque o Checo teve problema. Checo não é padrão pra nada. Desculpa, fãs do Checo. Mas assim, Checo hoje não é padrão pra nada. A diferença dele pro Verstappen é 0,5 com facilidade. E ele teve problemas, teve dano no assoalho que depois eles descobriram, né? Depois da corrida, a Red Bull descobriu. Então, não dá pra usar os dados do Checo como parâmetro pra saber realmente o que teria acontecido, enfim. E se a Red Bull tá realmente tomando um sufoquinho aí da Ferrari. Eu espero que esteja, de todo coração, como tifosa que sou. Mas não vamos colocar o carro na frente dos bois. Então eu vou aqui dar meus pitacos em relação ao restante da corrida, principalmente, claro, a Charles Leclerc. Por quê? Porque eu tô vendo muita crítica pra cima dele, inclusive a própria transmissão foi muito grotesca, assim, em relação a ele, porque eu honestamente não vi absolutamente nada de errado com a corrida dele. Ele largou de P4, realmente teve uma classificação que foi aquém do que ele pode. Também não entendo o grande desespero e o quanto as pessoas querem bater nele porque ele teve uma classificação ruim. Quer dizer, nas últimas 10 corridas aí, eu vou falar 9, porque né, o Carlos não correu no final de semana de diada, mas nas últimas 9 corridas ele fez pole ou segundo lugar. Não terminou 2, né? Uma, na verdade ele terminou, mas foi desclassificado no pódio, e a outra ele nem começou, que foi a do Brasil. E no Bahrein fez ali primeira fila, mas perdeu posição porque estava com um problema nos freios, um problema sério nos freios que, obviamente, afetaram o desempenho dele. Em Jeddah, a Red Bull estava tão forte que até o Pérez passou, né? Vamos aqui combinar. E na Austrália, em relação à corrida, quer dizer, realmente não teve nada. Ele largou de P4, tava com um ótimo ritmo, deu um undercut no Norris, ficou ali gerenciando o pneu, gerenciando o Norris. Teve ali um momento em que o Norris chegou um pouco mais perto, que foi quando os pneus dele duros do primeiro stint deram uma caída. Ele parou, trocou de pneu, voltou super bem também, foi até o final. Era o que a Ferrari queria, foi o que a Ferrari pediu pra ele desde o início. Quando ele largou, chegou atrás do Norris, deu undercut, voltou na frente, a Ferrari virou pra ele e falou: mantém posição, vamos gerenciar pneu. E foi isso que ele fez. Então eu não entendo as críticas que estão sendo feitas a ele. Entendo sim criticar a classificação. Acho que tá sendo bem fora do normal, assim, a quantidade de crítica. Não sei se é porque ele sempre vai bem, ele tem, né, uma quantidade muito grande de poles, então todo mundo espera que ele esteja ali disputando pole position com o Verstappen, então de repente talvez ali no dia que ele não vai bem por um motivo ou por outro, né, a galera cai de pau em cima dele, mas assim, completamente desproporcional, porque Max Verstappen já perdeu, né, classificações para Checo Pérez, que vamos combinar é muito pior do que Carlos Sainz, e bom, a galera não faz esse drama todo, né, então eu fico assim, cara, vamos dar uma baixadinha de bola, porque tá feio o negócio. E em relação à corrida, é isso, cara. A corrida dele foi muito boa. Ele saiu de P4 para P2, a menos de 5 segundos do Sainz. Em momento algum, ele realmente forçou na corrida. Ele manteve uma distância saudável para os pneus do Carlos Sainz, porque ele não ia atacar o Carlos Sainz em momento algum. Então, assim, ele não
tentou se aproximar do Carlos Sainz. O único momento em que ele forçou durante a corrida foi quando ele estava tentando passar o Norris, quando ele estava saindo dos boxes, né, e precisava dar o undercut. Isso, inclusive, pode ter sido uma das razões para o primeiro stint dele nos pneus duros ter sido ruim, porque quando ele sai dos boxes com pneu frio e tem que forçar para evitar o undercut do Norris, ele força demais os pneus no momento em que os pneus mais gastam, que é quando ele está frio. E aí, depois, ele tem graining, né, e tudo mais, dá uma estragada nos pneus e eles caem de rendimento muito rápido. O segundo stint, que não teve esse problema, não teve essa questão, porque ele não estava precisando se preparar para undercut nenhum e tudo mais, o pneu dele estava maravilhoso. Inclusive, no final da corrida, os pneus dele estavam melhores do que o do Sainz, porque ele estava ali exatamente naquela coisa de ficar gerenciando ali a distância pro Norris, não sei o quê, não pode chegar muito perto do Sainz, senão estraga o pneu, mas tem que abrir ali pro Norris, ficou ali naquela distancinha 5 para frente, 5 para trás, e pronto. Não entendi as críticas. A Ferrari trabalhou perfeitamente no final de semana de corrida, fez exatamente o que tinha que fazer, o Carlos largou bem, ficou em primeiro, foi mantido em primeiro, o Charles chegou, ficou em segundo, a Ferrari segurou a posição porque era o que tinha que fazer, não tinha necessidade nenhuma de brigar. Essa vitória era do Carlos a partir do momento em que ele foi melhor na classificação. E assim, aquela coisa, né? Se minha avó, tem um meme, se eu não me engano é até italiano, se minha avó tivesse rodas, ela seria uma bicicleta. A gente não sabe o que aconteceria se Verstappen tivesse continuado, né? Eu acredito que Verstappen tivesse ganhado a corrida. Provavelmente não numa distância de 20 segundos, como ele fez ano passado, muitas vezes. Mas eu acredito que ele tivesse ganhado. Mas a gente não sabe o que teria acontecido. Então, assim, outra crítica que se vem falando muito porque o Sainz está sempre lá quando precisa. O Sainz tem 3 vitórias muito boas, 2 muito boas. Em momentos, de fato, em que o Verstappen não estava lá. Agora, N outras vezes, quem estava lá era o Leclerc. Só que, simplesmente, não houve quebra da Red Bull em outros momentos. A Red Bull não estava lá em Singapura, a Red Bull não estava lá agora na Austrália. Nessas 2 vezes, especificamente, o Sainz estava na frente. Nas outras 8, 9, pelo menos, das últimas 8, 9 corridas, das últimas 10 corridas, era o Leclerc que estava na frente. Não dá para ser imediatista. E não dá para pegar pontos específicos e pontuais de uma situação de, 3, 4 anos para colocar, para fazer análise, né? Eu acredito que muita coisa está sendo feita para dar um boost, mostrar que o cara é bom, que o cara precisa continuar no grid, e eu concordo plenamente. Eu não acho que ele que ele deva sair da Fórmula 1, o lugar do Carlos Sainz é na Fórmula 1, tá tendo um hype muito grande para ele ficar, eu acho que isso tá correto, mas não dá para pegar situações pontuais para definir todo o panorama, né, da Ferrari, do que foi a história da Ferrari nesses últimos 3 anos, vai fazer 4 agora, né? Enfim, isso é uma discussão mais longa, que já passei até do tempo, mas foi uma coisa que me irritou um pouco durante a semana, porque eu achei muito descabido, achei muito excessivo, né, o nível de crítica. A gente está falando de um cara que chegou em P2, a gente não está falando do Daniel Ricciardo, que foi, mais uma vez, muito mal, né, perdeu uma boa volta na classificação, no Q1, largou lá de trás, lá atrás ficou, quer dizer, eu tinha esperanças, vou aqui confessar que eu tinha esperanças em Daniel Ricciardo, mas realmente não rolou. E vamos ver o que ele consegue fazer no Japão. Mas assim, com todo o amor da torcida japonesa apoiando Yuki Tsunoda, amém, eu não acho que ele vai fazer grandes coisas contra o japonês, não. Aliás, outra coisa legal, teremos japoneses no TL1 no Japão. Achei demais, a Red Bull pegou o Ayumi Iwasa, que eu acho um ótimo piloto, inclusive, que era da F2, não tá mais esse ano, e vai colocar o Iwasa no TL1 junto com o Tsunoda. Então, achei muito bacana da parte deles, de dar essa oportunidade pro Iwasa e ter um TL1 todo japonês na V-Carb. Enfim. Sobre a McLaren, chato, né, terem tirado o pote do Piastri. Mas eu entendi a McLaren ter trocado para dar chance pro Norris chegar. Acho que o Norris parou tarde, a McLaren parou tarde. Se o Norris talvez tivesse parado logo depois ali do Leclerc,
ele tivesse alguma chance de não ter tomado o undercut. Depois que ele tomou o undercut, aí acabou. Que ele não ia chegar. O Leclerc estava basicamente gerenciando a distância. Mas, fora isso, a McLaren errou ali em não parar o Norris logo depois. Quanto mais tempo ele ficou na pista, pior. Aí, né, rolou realmente aquela situação de ter que trocar ali ele com o Oscar, porque o Oscar deu um undercut nele, né, sem querer. Foi uma situação desnecessária. Quando o Leclerc parou, era para ter parado o Norris e depois parado o Piastri. Pronto, aí você teria mantido o status quo e teria a chance de não ter tomado o undercut do Charles, né? Então, McLaren errou nesse ponto. Mercedes foi, acho que, uma das piores corridas recentes. DNF do Lewis e DNF do Russell. O do Russell no final foi bem complexo. O áudio do Russell, quando ele bate pedindo a bandeira vermelha, é uma coisa assim assustadora. Eu entendo os comissários não terem parado a corrida, dado a bandeira vermelha, porque era a última volta, né? Então não tinha, realmente era uma coisa que uma bandeira amarela grande, full course yellow, como fazem na Indy, né? Um VSC, alguma coisa assim, já resolvia, porque se desse a vermelha ali na hora, ainda assim, os carros que estavam muito próximos ainda iam estar chegando muito rápido nele. Então não ia fazer muita diferença da vermelha. E com a amarela eles conseguiram finalizar a corrida sem ter nenhum tipo de reclamação. Ah, porque vai terminar na vermelha, lá, porque ia alguém reclamar e querer restart, blá, blá, blá. E eles conseguiram evitar isso. Mas foi um acidente realmente muito perigoso. Acho que seria interessante a FIA rever aquela barreira específica ali, porque ela realmente tem essa tendência, por ser pontuda, né? Ela tem essa tendência de jogar o carro de volta para a pista. E sobre Fernando Alonso, não sei o que os meus colegas discutiram, mas eu achei que foi uma direção perigosa. Não vou dizer para vocês que foi proposital, mas ele freia muito antes, acelera e freia de novo antes do pico, né, do apex da curva. Então foi diferente e foi perigoso. O Russell estava muito próximo e aí o ar sujo ali do carro do Alonso tirou completamente o carro do Russell do equilíbrio, né? E aí ele sai fora e vai embora na parede. Então eu não achei uma punição errada, completamente errada. Eu já vi coisas bem piores da FIA, normalmente não punindo do que punindo. Talvez pudesse ter seguido ali o parâmetro que fez quando o Max deu aquele break test no Lewis em 2021, que foram 10 segundos. Mas eu acho que 20 segundos realmente é mais correto, que é o drive-thru, né? Eles deram o drive-thru. Na verdade, o que foi errado foi a punição do Max lá atrás, não a do Alonso agora. Então, de repente, talvez isso até acerte aí um parâmetro dos comissários. Uma coisa legal que eu vi também agora nesse início de ano, né? Foi que teve uma diferença aí. Por exemplo, o Magnussen, se eu não me engano, causou uma batida, ele levou 10 segundos. Quando ele ganhou a posição por fora, ele levou 5. Eu acho que eles deram uma conversada ali e colocaram uns parâmetros, assim, sabe? Então, se 5 é o menor e o cara vai tomar 5 porque ele tomou a posição por fora, mas aí isso não foi um risco pro outro cara, foi só, né, injusto, vamos dizer assim, legal, então 5 é mais baixo. Então, se o cara causa um acidente, ele tem que tomar 10. Não dá pra ser 5 de novo, né? Então, se é 5 você passar rápido demais no pit, não pode ser 5 você causar um acidente ou você bater no pit. Então, achei interessante, achei uma manobra interessante da FIA esse início de ano. Vamos ver se continua assim, né? Alex Albon quase chegou nos pontos. A Williams tirou o Logan Sargent para colocar o Alex no carro, porque o Alex tinha batido o carro, tinha quebrado o chassi, e a Williams não tinha chassi reserva, né? Acho que a Williams fez o risco certo, não voltou, né, não deu resultado, mas acho que foi o risco certo, porque se tinha alguém que tinha chance de chegar nos pontos, era o Albon, não era o Logan. Desculpa, galera, mas é assim, porque, né, é um esporte competitivo, as pessoas precisam ter algum nível de frieza, e o James Vowles, que é o chefe de equipe da Williams, é um cara que é frio e é dados, ele é informação, ele é aquele nerd que vai ficar olhando os dados, os números, os gráficos o tempo todo para tomar a decisão, e essa decisão provavelmente foi tomada assim. Não acredito que tenha tido absolutamente nada de pessoal, e foi um risco que, na verdade, o cara chegou em P11, né? Então, podia, né? P11, P12. Então, podia ter chegado nos pontos com alguma facilidade. Mas a Haas foi muito bem, o que é assustador.
Mas bom, vamos então encerrando esse episódio que já está super longo, tá muito legal, mas a gente precisa falar sobre o melhor, o pior e a decepção de nós três. Vamos começar então com o Felipe. Melhor, eu acho que não tem discussão, tem que ser o Carlos Sainz, porque assim, por tudo, pelos últimos 15 dias, tudo que ele passou, tudo que ele fez, assim, eu acho que não tem nem o que falar. Mas eu acho que tem que dar também um pedacinho desse melhor pro Tsunoda, que teve aquela questão no Bahrein, tem toda uma pressão em cima dele, porque, né, porque ele não tá se provando, porque a Honda vai sair, o que vai acontecer, não sei o quê, e ele avacalhou o Ricardo na corrida de casa do Ricardo, e agora tem a corrida de casa do Tsunoda, onde, inclusive, no FP1 vão ter 2 japoneses, né, porque o Iwasa, que era da Fórmula 2 e agora corre de Super Fórmula, vai correr o FP1 pela Toro Rosso. Então, assim, eu acho que o Tsunoda esculhambou o Ricardo na corrida em casa dele e deixou claro ali quem é que tá mandando naquela equipe. De pior, eu acho que foi o Ricardo, porque a corrida em casa foi vergonhosa para ele, e a Williams também, que foi, como a gente falou, eles terem chegado lá sem um chassi reserva, acho que teve um dano grande para a equipe de reputação. Eu acho que é o tipo do estrelato que eles não gostariam de ter, né, de ficar em evidência por esse tipo de coisa. E a minha decepção foi a Mercedes, não por ter quebrado o Hamilton e batido o Russell, mas porque o final de semana inteiro eles basicamente não mostraram nada, estavam claramente atrás, mais para perto da Aston Martin do que para brigar com a Ferrari e a McLaren, e claramente eles não estão andando na direção que eles gostariam. O carro não está respondendo. E você, Lau, o que você acha? Melhor eu fico com o Sainz também, por todo o contexto de já estar demitido. O pós-operatório, que, juro, eu sou da área da saúde, isso pra mim sempre vai me impressionar. Foi um choque. Ele ganhou a prova com conforto ainda pro companheiro de equipe, pro resto do grid. Isso pra mim foi sensacional. Não tem nem discussão. Pior, Ricardo também, porque foi vergonhoso, gente. Foi um vexame aquilo. Péssimo. Não parece que tem o tempo de carreira que tem. Parece que começou outro dia na Fórmula 1. E assim, esperava mais, sabe, dele nessa equipe. Nem só nessa corrida, mas desde que ele assumiu no lugar do De Vries, eu tava com uma expectativa maior e, enfim, não atendeu. E decepção, o Pérez. Com certeza o Tcheco. Gente, com uma Red Bull na mão, uma Red Bull, o cara largar em sexto e terminar a corrida em sexto. Sem ter Max Verstappen na frente, sem ter... Ah, não. Exato, sendo que uma das pessoas que largou na frente dele saiu, né? Então, assim, no mínimo era pra ele ter chegado em quinto. Pois é, no final conseguiu um quinto por causa da punição do Alonso, se eu não me engano. Eu acho. Tenho minhas dúvidas, mas eu acho que foi isso. Mas assim, era pra ter feito muito melhor. Eu achava que pelo menos um pódio ele ia conseguir. Sim, eu acho que ele tinha obrigação. Eu acho que todo mundo, né? Mesmo que não tivesse conseguido um pódio, podia ter batalhado com as McLarens, né? Assim, pois é, nem chegou, teve. Não chegou. Muito bem colocado. Ele nem ameaçou o Norris, né? Ou o Piastri. Que eu acho que é o pior, assim, ele nem incomodou, sabe? Não foi nem assim, tipo, o Berman na Arábia Saudita, que no final tava ali o Norris e o Hamilton chegando, ele teve que dar uma suada. O Piastri simplesmente terminou a corrida e valeu, obrigado. E você, Ju, o que você achou? Melhor, Carlos Sainz, né? Por tudo que vocês já falaram, não vou repetir, é isso. Orgulho de ser... eu sinto que eu tô vendo ele performar do jeito que eu sempre acreditei que era possível, ou do que ele era capaz, assim, tipo, como se as pessoas estivessem vendo agora o que eu sempre enxerguei, assim, sabe? Então é muito legal pra mim, assim, eu fico feliz. Porque é o que ele disse em várias entrevistas, é uma montanha-russa. Esse ano está sendo uma montanha-russa, né? Ele começa o ano com a demissão, e aí a cirurgia e uma vitória, assim. Então, eu espero que seja o prelúdio de uma excelente temporada, a última temporada na Ferrari. Pior, eu concordo com vocês, é o Daniel Ricciardo. A gente tem aqui um top 5 ou até mais de pilotos que já deveriam sair, que deveriam se aposentar, e ele, pra mim, no momento, tá em primeiro lugar, assim. Acho que precisa abrir essa vaga. Não, é um piloto que me decepcionou também nos seus posicionamentos no decorrer dos últimos anos, e
E aí na pista ele também não tá entregando. Eu não ia levantar o tópico, mas sim, totalmente. E aí se na pista ele também não tá entregando, assim, não tem mais não tem o que falar mais, sabe? Ele realmente precisa sair. E a decepção é o Williams, porque, gente, vocês são um time de várzea, né? Sempre penso que a gente não sabe de toda a história, a gente julga, mas a gente não sabe todos os perrengues que todo mundo tá vivendo e as continhas lá que eles tiveram que fazer. Enfim, mas nossa, é muita decepção uma equipe como essa tá nessa situação, assim, sabe? E aí eu espero que eles tenham um carro pra correr em Suzuka, né? Ainda bem que é daqui a 2 semanas, assim. Então, eu acho que pra mim voltou ao que a gente esperava da Williams lá, sei lá, em 2019, quando eles... Acho que foi em 2019 que eles não chegaram a tempo pros testes pré-temporada, assim, sabe? Enfim, tô bem decepcionada porque eu esperava que agora eles estivessem começando a chegar lá no meio do grid e eu acho que isso vai demorar ainda pra acontecer. E eu também achei sacanagem, assim, a gente falou sobre exemplos na Fórmula 1, na história da Fórmula 1, né? Vocês falaram sobre uma coisa que eu nem sabia, mas que é o Fangio. Sim, eu entendo completamente isso. Só que é a 3ª corrida do ano e eles estão lá no fundo do grid. Não é como se eles estivessem disputando o campeonato. Entendo que cada ponto vale nesse momento crucial para eles, mas não sei, achei meio sacanagem e acho que no final acaba jogando contra eles também, porque você desmotiva um dos pilotos, assim, sabe? E eu tenho certeza que o Alex Albon se sentiu muito mal com isso, assim. Conhecendo ele, parece que eu sou amiga de infância dele, né? Mas pelo que eu imagino dele, eu sei que ele se sentiu muito desconfortável com isso, assim. Inclusive porque ele tem estima, assim, pelo Sargent, no sentido de ele acha que o Sargent é um piloto melhor do que ele parece e do que ele pareceu no ano passado, assim. Eu consigo ver eles muito sem graça, assim, falando com ele. O Albon falando com o Sargent, assim, tipo, desculpa, sabe? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer com eles a Williams é uma equipe que eu sempre quero que se dê bem, assim, então vamos também ver. Tem um carinho pela Williams. Melhor, pior decepção. Melhor, Carlos Sainz, não tem dúvida disso. Pior, Mercedes, talvez. Alpine, não, Alpine até que não foi tão mal assim, entre aspas. Conseguiu classificar alguma coisa, mas assim, né? Ritmo de corrida também 0. Vou botar Mercedes mesmo, porque realmente foi um final de semana bem ruim da Mercedes em vários aspectos. Eles estão com a versão, o W15 é o SF23 deles, eles não sabem o que fazer com o W15. 3º ano seguido em que eles não sabem o que fazer com o carro, torcedores da Mercedes estão ali, ó, benzão, felizaços com certeza, né? Só que não. E decepção... Em relação à corrida, eu acho que eu vou dizer a corrida, porque a corrida não foi uma corrida boa. A gente ficou feliz, a gente ficou contente, a gente ficou, né, animado, porque foi uma vitória diferente, porque o Max, né, deu DNF, a gente não aguentava mais ouvir o hino da Holanda, lá. Mas a corrida em si não foi uma corrida boa, tá? Eu acho que eu vou botar a decepção à corrida mesmo num geral. Se fosse pra eu olhar só qualha, eu até diria o Leclerc, mas assim, a corrida dele foi muito boa. Então, fazendo ali o balanço, eu acho que não cabe aqui. Mas a corrida em si foi... né? E foi de madrugada, né? A gente já tá afim de ver a corrida, né? Então, minha decepção vai pra corrida. É isso, galera. Até o Japão. Beijos. So, box. Bom, gente, eu adorei esse episódio. Eu ficaria aqui mais várias horas conversando e vamos encerrar porque, diferente das pessoas que ficaram acordadas direto pra assistir o GP da Austrália, eu dormi e acordei de novo, né? Eu sei que teve gente que ficou direto, mas a gente também precisa descansar, então eu queria muito agradecer os apoiadores Monza, um agradecimento de coração, e os outros apoiadores das outras categorias, Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva, Bruno Lopes e Jéssica de Araújo. Muito obrigada. Lau, muito obrigada por participar. Eu fiquei muito feliz de ter você agradeço. aqui. Foi muito gostoso. Espero ser chamada mais vezes pra gente conversar mais.
Com certeza. Se o pessoal que tá ouvindo, né, quiser te achar onde? Me acha no Twitter como Fórmula Lau. A gente brincou com a quantidade de lá, mas é só isso, é Fórmula Lau. Tudo junto? Tudo junto. Por enquanto, só no Twitter mesmo. As outras redes sociais minhas são pessoais, assim. Quem sabe um dia eu crio vergonha na cara e vou pra outras plataformas. Mas por enquanto é só no Twitter mesmo. Então eu queria fazer um convite para as meninas que estão escutando a gente. Porque faz um mês, mais ou menos, eu abri uma comunidade no WhatsApp para as mulheres que não se sentem confortáveis em grupos mistos ou que querem conhecer mais meninas para falar com mais liberdade sobre Fórmula 1. E aí, se alguém tiver interesse de entrar, é muito gostoso. Explode meu celular de mensagens, tanta gente conversando. As meninas adoram aquilo lá. Então, se alguém tiver interesse, pode me chamar no Twitter também. No mesmo Twitter que eu passei, o Fórmula Lau, que aí eu explico direitinho como você faz pra entrar, tá bom? E tem também, né, a nossa comunidade no WhatsApp, dedicada aos nossos apoiadores, que todos eles têm acesso e que é super divertido também. Eu assisti todas as sessões ao vivo e sempre tinha uma companhia pra, né, não dar aquele soninho quando você tá vendo. É muito, muito legal. Gente, se vocês quiserem apoiar a gente, existem vários planos, cada plano com seus benefícios, e um dos benefícios é participar da nossa comunidade no WhatsApp, nosso grupo, onde a gente conversa bastante e troca memes e figurinhas, gráficos que o Felipe faz, que são maravilhosos. Então, veja mais informações lá no nosso Twitter ou no Instagram, @castboxboxbox. E se você quiser mandar um e-mail, se for da velha guarda e gosta de textão, ou quiser fazer um pix pra gente, a chave é o e-mail, que é podcastboxboxbox@gmail.com. Avalie, se você puder, a gente no seu agregador de podcasts favorito aí com 5 estrelas, nota 10, like, enfim, isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Compartilha aí com seus amigos que gostam de Fórmula 1. E eu recomendo muito que vocês vão lá no Twitter da Lau, Fórmula Lau, para acompanhar o conteúdo que ela cria lá. E, se você for mulher, participe aí desse grupo, dessa comunidade. Juntas, unidas, nós somos mais fortes e mais felizes. É isso, gente. Eu adorei. Digam aí quais são os temas que vocês querem que a gente aborde nos próximos episódios com a Lau, porque a gente vai chamá-la de novo. E é isso. Box, box, box. Box, box, box.